Se você é o tipo de noiva que acha que casamento é tudo igual, estamos aqui hoje para provar que não. Casamento pode sim ser diferente, pode ter a cara dos noivos, pode ser temático. Para conversar sobre esse assunto, tenho duas convidadas super especiais. A Jane Monteiro, que é assessora, cerimonialista e cordelista. É isso, Jane? Sim. Entre outras coisas, né? Que eu sei que Verdade. você faz de tudo. E também temos aqui a Vanessa, que é noiva, vai casar com o Rafael em junho, não é isso? Isso. Junho desse ano, e o casamento dela vai ser bem temático. Mas eu queria começar falando com a Jane sobre os temas, né? A variedade de temas. Jane, assim, o que é que você já viu na sua experiência? O que é que os casais que querem, de fato, fugir do tradicional e escolher um tema para o casamento, eles podem ter como ideia, assim? Em cada lugar onde se vive, existem, acho que, fatores, tópicos culturais, acho que a partir do gosto de cada um também, músicas podem ser bem trabalhadas e daquilo ali um decorador ele pode criar diversos, né, pontos a serem explorados e trabalhados, e sem dúvida parte para essa linha nada tradicional, diferente, né? A gente já ouviu falar em casamento num circo ou algo que abordasse, que remetesse assim, com essa proposta circense. Existia uma noiva do Rio que conseguiu fazer o calçadão de Copacabana no casamento dela, homenageando o noivo que era de lá, e eles se conheceram no carnaval daqui, então ela quis trazer também elementos do carnaval para dentro do casamento, para que os convidados pudessem ver. Essa questão da cidade, de remeter a cidade da noiva ou do noivo é bem comum. Eu já vi alguns casos assim, né? Porque às vezes eles vão casar na cidade da noiva, mas a noiva como forma de homenagear o noivo e a cidade dele, até os convidados, né, que vêm de outra cidade para cá, enfim, faz também essa menção à cidade. Então eu já vi Rio de Janeiro, super comum, Bahia. Eu vi um casamento que eu acho que o noivo ou a noiva era baiana, e aí tinha muita coisa da Bahia, porque a Bahia é riquíssima também, né? Então, assim, muitas cores, acarajé, comidas, a gastronomia, exatamente. E muitas vezes imprimir sua personalidade, ou um apreço, né? No caso de Vanessa, que vai estar trazendo aí o gosto cultural, musical, não é, Vanessa? E é uma paixão por um momento sazonal, uma festa, uma época, né? Do ano. Né? Então, isso é muito bacana também. Vamos desvendar o mistério para as meninas entenderem que o casamento da Vanessa vai ser um casamento junino. E a Vanessa escolheu esse tema e eu queria saber por que, Vanessa, assim, o que é que motivou você, de que partiu, na verdade, assim, essa ideia? A ideia inicial partiu do noivo, porque assim que a gente noivou e a gente tá nessa fase, né? Todos os amigos estão casando, a gente tá indo pra muitos casamentos. Então, a gente, desde o começo do namoro, de tudo, os nossos gostos, assim, pelo São João, a gente adora São João, adora forró. Mas em nenhum momento pensaram no casamento tradicional? Não. Quando foi decidiram casar, já decidiram que seria... Antes mesmo da data, a gente decidiu o tema. Que quando ele falou, a gente tava na mesa de bar com alguns amigos e na hora todo mundo comprou a ideia, eu fiquei mais receosa e no dia seguinte já fui pesquisar sobre casamento temático junino e comecei a ver fotos e me apaixonei, assim, e realmente comprei a ideia dele e começou a correr atrás, e aí foi quando a gente foi ver a data mesmo para ser em junho. O que eu acho que é importante as meninas saberem, devem estar se perguntando nesse momento, em que momento é considerado um casamento temático? Porque no caso da Vanessa, e a gente vai voltar a falar um pouquinho mais do casamento dela especificamente, vai ser bem temático, né? Eu acho que em todos os sentidos, decoração, os detalhes, convite, a comida, é tudo muito, muito temático, né, Vanessa? Conta aí um pouquinho como é que vai ser. Vai ter uma mesa de bolos, além do bolo tradicional, vai ter bolo de milho, bolo de macaxeira, bolo de mandioca, Souza Leão. As comidas doces vão ter, porque comida de milho, né? Tem muita coisa doce. Então, assim, a gente vai ter milho cozido, pamonha, canjica, manguzá, arroz doce. Arrumadinho, você estava falando. E as comidas salgadas vai ter arrumadinho, escondidinho. Vai ter alguma coisa de buffet típico não, tradicional, de buffet tradicional, que normalmente se tem em casamento, não? Tem os pratos falantes apenas, mas o buffet servido vai ser a mesa posta, digamos, o buffet à disposição vai ser todo tipo. Vai ser todo tipo.
E aí, assim, no caso da Vanessa, como eu estava falando, ele é de fato um casamento muito temático, né? Mas não necessariamente precisa ser todos esses detalhes temáticos para ser considerado um casamento temático, né, Jônia? Existe essa opção do tema em si, como é o caso de Vanessa, né, que está trazendo esse tema junino, regional, junino, e existe a possibilidade de ser trabalhado, né, de serem trabalhados tópicos que remetam a temas e que não seja de fato um casamento puramente temático, mas que traga ali coisas diferentes. E existe ainda a vertente do conceitual. O tema ele não está ali claro, mas existe um conceito diferente. Você está observando que aquilo não é tradicional. E em relação aos fornecedores, Vanessa, você sentiu dificuldade só com o decorador e em outras áreas também? Como é que foi isso? Não, decoração e buffet eu acredito que foi o mais difícil, porque a gente também queria que o buffet fosse regional, só com comida regional e comida típica. Então a gente correu atrás de alguns buffets e eles geralmente têm o cardápio pronto. Eles não fazem uma flexibilidade tão grande assim, porque não é um tipo de comida que eles têm sempre à disposição e oferecem com frequência. E a decoração também foi bem difícil, porque a maioria dos fornecedores não tem alguns materiais que são mais utilizados para esse tipo de casamento e também não quer se dispor a fugir do tema dele, assim, que ele já acaba criando um estilo que esse tipo de casamento foge do estilo do decorador. Então, para as meninas, Jane, que estão pensando nesse momento em fazer um casamento temático, né, que já está aí sonhando com a ideia, por onde começa? Então, se os noivos estão em comum acordo, como foi o caso, né, de Vanessa, partir para a prática em si, conversar com o assessor e começar a procurar os fornecedores aptos à realização de um casamento não tradicional. Até para saber se é viável, né? Sim, porque assim, sim. No caso da Vanessa, um casamento junino é super viável, mas pode ser que alguém tenha uma ideia, um tema super diferente que na prática, quando você vai colocar, não é nem por uma má vontade do profissional, sei lá, por algum motivo não consegue. Então eu acho que essa sua dica de começar o quanto antes a pesquisar os profissionais, né? Eu acho que é importantíssimo para saber a viabilidade da... Exato. E perceber até que ponto você vai inserir o tema. Porque é muito abrangente, tudo é muito abrangente. A gente vai analisar a questão de trajes, convite. O convite era o que eu ia perguntar. Porque eu acho que é o seguinte, os convidados, eles têm que ter, já no momento do recebimento do convite, uma ideia do que é que vem. Exatamente. Né? Porque tá todo mundo, a princípio, esperando um casamento tradicional, um casamento, né, comum, digamos assim. E aí vem essa novidade. O convite ele já tem que retratar, já tem que falar isso pro convidado. Já tem que remeter o que vai vir no casamento. É claro que as surpresas todos só irão ver no dia. Como é que vai ser da Vanessa? O convite, já sabe? O convite não tá fechado ainda, né? Mas assim, o modelo que eu quero com certeza vai ter bandeirinha. Então o convidado vai receber e vai dizer, vai ser um casamento junino. Vai. É isso? É. No seu caso, vai ser traje junino também ou traje tradicional? Não, vai ser tradicional, mas a gente vai providenciar os adereços para o pessoal ficar caracterizado. Festa, ter aquela brincadeira. Que isso é muito legal, até porque a cerimônia ela não pode ser temática. A cerimônia de um casamento ela até pode, né? Mas existe ali o propósito de uma celebração, né? Então, existe um momento exato onde eu acho que encerram as formalidades e a festa começa em si. E aí os adereços eles vão agregar muito. Então eu acho que a princípio a gente deve pensar na cerimônia, na recepção, que é onde a gente vai poder, né, inserir mais ali a cara do tema, o conceito, né, pensado e manter a cerimônia mais tradicional. Embora existam já pessoas mais ousadas querendo também para esse momento. Para esse momento. Acho que um dos pontos que a gente não comentou, mas que é bem óbvio também, é a questão das lembrancinhas. Né? Existem vários elementos ali onde você pode trazer. Seria mais um item, então, além da decoração, além da gastronomia, do traje, do convite, as lembrancinhas também podem ser desenvolvidas em cima do tema. Exatamente. E acho que o convidado, ele ao receber um convite e ver que algo ali remeteu ao tema ou a lembrancinha, ele vai entender. O convidado que ele conhece o casal, que ele é próximo ao casal, ele vai entender. E vai até se emocionar. Eita, que bom, eles colocaram aqui um pouco. É um detalhe, mas que vai fazer toda a diferença. Né? O impacto é muito grande. Exato. Aí, Jane, falando especificamente agora de você, né? Que você é cordelista, lhe apresentei como tal, mas muita gente de repente não sabe, né, o que é o cordel, enfim. E no blog eu tenho, acho que os 3 casamentos que foram temáticos e o tema foi cordel.
E aí eu queria que você explicasse um pouquinho, assim, da sua experiência com o cordel. Acho que no seu casamento também teve um pouco, né, disso. Teve, tinha que ter, né? Tinha que ter, porque é essa cara, né? Pois é. Eu acho muito legal, Mila, eu fico muito feliz de ter conseguido inserir o cordel, né, num trabalho tão extremo. A gente lida com formalidades, com glamour, né, independente da proposta, trata-se de casamentos e eventos sociais em geral. Então, trazer o cordel é uma alegria muito grande. Eu sou completamente apaixonada pela nossa cultura, desde criança que eu escrevia rimas e versos. E estudar o cordel é difícil, né? Requer estudo de fato. Enfim, é um prazer enorme. Tem algumas pessoas que já chegam até mim, né, Jane, por causa do cordel, né? É porque ficou muito marcado, né? Eu Ficou. acho que você, assim, quando se fala em cordel, né? Aí todo mundo já lembra de Jane Monteiro, porque é a sua cara, de fato, né? E você faz a história, isso é uma coisa super legal também, quem tiver a oportunidade de pesquisar depois no blog tem, inclusive, acho que uma história que você fez, eu coloquei, eu transcrevi toda. A Jane, ela conta a história do casal em cordel. Né? E isso é muito bacana. Exato, é um grande diferencial. E tem algumas pessoas que nem apreciam o cordel. Com cordéis que trazem temas abrangentes, mas quando é um cordel falando de você, da sua vida, então ele lhe emociona. Eu sempre peço às noivas para trazerem histórias engraçadas e contar de fato como se conheceram, porque acho que o cordel tem muito isso, é a arte de fazer sorrir e de emocionar ao mesmo tempo, porque é muito pessoal, é seu, então é lindo você ver aquilo rimado. É verdade, né? Eu adoro também. Vanessa, vai ter também cordel, a história de vocês. Desde o começo do namoro, meu noivo sempre gostou muito, eu gosto também. Mesmo. E ele até brincava com isso. Ele dizia, vou escrever cordel pra você. Só que ele é péssimo. Ele nunca escreveu. Nunca escreveu Delegou nada. isso para um profissional. E quando eu conheci esse dote de Jane, foi a primeira coisa que me chamou a atenção, porque alguns fornecedores são todos iguais, assim, fazem a mesma coisa. Mas quando você pega um que faz uma coisa diferente, a mais, e que ia ter tudo a ver com o tema, eu não tinha dúvida que ia ser com ela que eu ia querer fechar, porque... Eu tenho um pezinho na rima, né? Você sabe, né? Mila, você tem os Meus textos sempre tem que rimar alguma coisinha. Observa, você tem Lá no aqui. fundinho eu tenho uma alma cordelista também, mas eu não sou, né, expert no assunto. Mas enfim, adoro. Acho lindo. E eu já tive, sou suspeita pra falar, porque eu já tive, o meu dia D já teve um cordel escrito pela Jane, né, que de fato me emocionou, é muito bacana e é um diferencial. E noivas, mais bacana, né, porque assim, você tá ligada diretamente ao tema, né, então no seu casamento, por exemplo, ter alguma coisa ligada a cordel é totalmente justificável, óbvio, exatamente. Mas eu percebo que outras noivas também têm se apaixonado e se permitido, né, desenvolver esse tema. E você tem também uma vertente onde você pode explorar. O convite ele pode ser em cordel. A história dos noivos contada em cordel, você pode imprimir os livretos e entregar como lembrancinhas. Então você tem a lembrança do casamento e você tem a lembrança eterna daquela história dos noivos contada, né, na literatura de cordel. Teve uma noiva que fez o livreto e colocou, ela casou igreja e recepção, e o local da recepção era um pouco distante e de difícil acesso. Então ela aproveitou o cordel e colocou um mapinha na contracapa, explicando como chegava na recepção. Entregou na cerimônia. Aí nós entregamos, o cerimonial entregou na saída dos convidados da igreja, e a gente falava que tinha, olha, lá atrás tem um mapinha explicando como você chega na recepção. Então, o convidado ficava maravilhado com o cordel, e com o mapa ela tornou o cordel funcional também. E é isso, são várias opções onde você pode trazer e trabalhar. Para mim é uma felicidade. Que bom. Como vocês podem ver, meninas, as opções são muitas. Né? Eu acho que quando a gente fala de casamento, especificamente de casamento temático, né, a imaginação, o céu é o limite. Né? Eu acho que você tem que realmente se permitir fazer um casamento que seja a cara de vocês, como a Vanessa está fazendo. Parabéns de verdade pela iniciativa. Muitas noivas, eu acredito, e algumas delas, inclusive, devem estar assistindo a gente nesse momento e falar, poxa, eu queria tanto, mas não tenho coragem. Né? Porque é difícil você sair do comum, é difícil você ousar de repente. Então, parabéns pela iniciativa do noivo também, especialmente, né, que teve a ideia. Obrigada pela presença, viu, Vanessa? Eu agradeço o convite. Jane, obrigada. Por nada, Mais uma vez. É sempre bom a gente se encontrar, sempre muito especial. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Mais um programa, mais um episódio diferente, porque esse é o objetivo do
Coisas de Noiva. A gente quer trazer ideias, inspirações, coisas que de repente vocês nunca pensaram e assistindo a um programa desperta alguma nova ideia. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, não se esqueça, se você gostou, de curtir o vídeo e de se inscrever no canal para acompanhar os vídeos aí em primeira mão. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Ele viu sua noivinha embora, uma dor no peito, mas era chegada a hora. Entretanto, com moral e complacência, ele pediu ao Bacen a sua transferência. E foi para junto do seu bem, e lá estava Cássio, em Brasília também. Que história de arrepiar, felizes e apaixonados, resolveram casar. Vão dizer sim no altar, no dia 12/9/2014, a data que Deus vai abençoar. E como lembrança nesse papel, o registro desse lindo romance em literatura de cordel.